Graças ao nosso Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso o tempo todo, Senhor. Eu declaro a nossa dependência total a Ti, meu Deus. Eu quero Te louvar nesse dia, Pai. Quero Te agradecer e bendizer por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Abençoa essa família, essa casa, a igreja, o nosso Brasil, o nosso país. Guarda-nos, Pai. Acampa com seu exército de anjos da vitória. Rabacama chore coma nabassurema, em nome de Jesus. Querido, quero dizer a você que a presença de Deus é tremenda, amém? E Deus está aí onde você está e Deus está aqui. E eu estou orando por você todos os dias às 3 horas da madrugada, amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 16 ao 18. Lucas capítulo 16. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: andei ouvindo uma coisa a respeito de vocês, agora preste conta da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo e agora o que eu vou fazer? Não tenho força para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei, eu o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então, ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quando é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta, sente-se e escreva 50. Para o outro, ele perguntou: como é que... e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo. Respondeu ele: escreve 800, mandou o administrador. Aí o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios que as pessoas pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, de que quando as riquezas faltarem, eles receberão você no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem desonestos com o que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Os fariseus ouviram isso, zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bom, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os seus ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada a cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. Quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupa muito cara e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumava largar perto da casa do rico. Ficava ali procurando matar a fome, como as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá de longe Abraão
e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, manda que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre-se que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo os que querem atravessar daqui até vocês não pode, como também e daí não pode passar para cá. O rico disse: Neste caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: O seu irmão tem a lei e Moisés, os livros dos profetas, para avisar que eles o escutem. Só isso não basta, pai Abraão. Respondeu o rico: Porém, se alguém ressuscitar e for falar com ele, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutam Moisés nem os profetas, não quererão mesmo que alguém ressuscite. Lucas capítulo 17. Jesus disse aos seus discípulos: Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra no moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um desses pequeninos peque. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, cada vez vier a dizer: Me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. E ele respondeu: Se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira brava: Arranque-se pelas raízes e vá plantar no mar, e ela obedeceria. Jesus disse: Façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuide das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que vocês vai dizer: Venha depressa, sente-se à mesa? Claro que não, pelo contrário. Você dirá: Prepare o jantar para mim, ponha um avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, diga: Somos empregado e não que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram encontrar-se com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus ouviu e disse: Vou e peço ao sacerdote que examine vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados, e quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: Levante-se, vá, você está curado porque teve fé. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus, e ele respondeu: Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que possa ver. Ninguém vai dizer: Venha, está aqui ou ali, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos: Chegará o tempo em que vocês vão querer ver os dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: Olhe aqui ou olhe ali, porém não saiam para procurá-lo, porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será o dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, e até os dias em que Noé entrou na arca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e matou todos. Assim será o dia que o Filho do Homem
aparecer. Aí, ai, quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se da mulher de Ló. As pessoas que procuram seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece de si mesmo terá vida verdadeira. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra será deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo junto, uma será levada e a outra será deixada. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro será deixado. Então os discípulos perguntaram, Senhor, onde vai ser isto? Ele respondeu, onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubu. Lucas capítulo 18, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo, ajude-nos e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim, é verdade que eu temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continuava me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, e ela não vai parar de me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou, preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo, fará isto bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro cobrador de imposto. O fariseu ficou em pé e orou sozinho assim, ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço também porque eu não sou como este cobrador de imposto. Jejua 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de imposto ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia, ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, quem se humilha será engrandecido. Depois disso, algumas pessoas se levantaram, levaram as suas crianças a Jesus para que ele os abençoasse. Mas os discípulos viram isto e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse, deixe que as crianças venham a mim e não proíba que façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Certo líder judeu perguntou a Jesus, bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que é que se me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe. O homem respondeu, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse, falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres, assim você terá riqueza no céu. Depois venham e siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a riqueza dele, Jesus disse, como é difícil o rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um rico entrar no reino de Deus, é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviu isso perguntaram, então quem é que se pode salvar? Jesus respondeu, o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro respondeu, veja, nós deixamos a nossa família e nos seguimos e
Seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa do reino de Deus, deixar a sua esposa, seus irmãos, parentes e filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: escute, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue não aos judeus, e a este vão zombar dele e insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse, e o que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. E Jesus: é Jesus de Nazaré que está passando. Responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse um cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus, e todos que viram isto começaram a louvar a Deus. Aleluia! Deus abençoe você. A paz!